Bom dia. Às vezes eu começo a pensar o seguinte: eu penso que nós brasileiros, nós estamos de braços cruzados, vendo, assistindo tudo o que acontece. E às vezes a gente não consegue assimilar a situação que nós estamos vivendo. Acredito que todos nós estamos de braços cruzados, vendo a banda passar. Às vezes nós não conseguimos assimilar as notas que são tocadas, as harmonias e as desarmonias também. Eu estava pensando com meus pequenos botões o seguinte: estava observando que nestes dias aí, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, só na cidade de Foz do Iguaçu, eu tenho contemplado muitos e muitos acidentes com automóvel, carros e motos. Infelizmente, o Brasil, o mundo, a cidade de Foz do Iguaçu, assim como as demais cidades, assim como os demais estados, mas principalmente o Brasil, e especificamente falando da minha cidade, Foz do Iguaçu, que é a cidade que eu moro e resido aqui, sou residente aqui há muitos anos. A gente vê, por exemplo, no rádio, na televisão, nos meios midiáticos, inclusive hoje, alguns repórteres se utilizando dos meios tecnológicos, evidentemente, que é importante, sem dúvida, para informar a população de algo que acontece assiduamente em nossa cidade. Nós vemos nesses dias, você que está me vendo nesse vídeo aí, nós vemos nos últimos anos o seguinte: empresas especializadas em cuidar de animais. Hoje se vê, por exemplo, cuidar muito mais dos animais do que do próprio ser humano. Alguém pode dizer, mas você acha que os animais podem estar descuidados? Olha, é o seguinte, eu não vejo por este lado. Eu acho que, evidentemente, os animais têm que ser cuidados, ou eles não há necessidade do cuidado humano, porque o animal, ele é natureza. Eu não acredito que precisa vestir uma blusa de frio em um cachorro. Eu não acredito que precisa, por exemplo, cuidar de uma ovelha, porque ela tem a sua lã para aquecer no inverno, para aquecer o seu corpo. Mas o certo é que nós vemos hoje um cuidado muito grande com os animais. Mas você vê, por exemplo, seres humanos deitados nas calçadas,
com fome, com sede, maltratados, pior do que qualquer animal silvestre. Você vê muitos hoje nas ruas da cidade, inclusive em Foz do Iguaçu, tem bastante pessoas pedindo, e diria assim que aquele que ainda está pedindo, esta pessoa, ele está até mais ou menos, porque ele tem força pelo menos para pedir algo para alguém. O pior são aqueles que estão deitados nas calçadas, já sem força para se levantar, e quando se levanta logo tem que deitar novamente. Alguém pode dizer, mas isso aí são o efeito das drogas, de pessoas que adentram no mundo das drogas, de pessoas que de repente, por um descuido próprio, ou por querer mesmo, ou por influência de alguém, entrou no mundo das drogas e não consegue sair mais. E aí acaba se tornando bicho nas ruas. Infelizmente nós vemos isso aí. Mas eu falei no início da nossa conversa que nós estamos de braços cruzados. Porque nós, como seres humanos, será que estamos mesmo fazendo o papel de humanos na Terra? As nossas autoridades, elas estão realmente fazendo o seu papel para a sociedade? Será que estas pessoas que estão nas sarjetas, nas drogas, pessoas que já não têm mais esperança de uma vida social, de uma vida digna de viver, pessoas que já não têm mais esperança, que não tem ninguém por elas, nem mesmo os seus parentes, nem mesmo os seus familiares. Até porque os familiares é o seguinte, vai lá, tenta 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 vezes, e às vezes essas pessoas que estão nas ruas, eles não querem mais os conselhos dos próprios familiares. Já não aceita mais voltar para casa. Já não aceita mais viver uma vida social digna, tomar um banho, trocar de roupa, se alimentar adequadamente nos horários corretos, de repente voltar até para o trabalho, voltar para a vida normal. Muitos não querem. Mas eu penso o seguinte, que o Estado deveria interferir nesta área. Eu penso que o Estado deveria criar uma instituição. Evidentemente, já existem muitas instituições para cuidar de pessoas que às vezes não tem ninguém por elas. Nós temos asilos, temos os chamados lar dos velhinhos. Olha, tem diversas instituições, mas eu estou falando mais profundamente, porque o lar dos velhinhos é uma empresa séria, é uma empresa uma instituição onde, de repente, um velhinho não é mais aceito pelo seu filho, pela sua filha.
Aí eles vão para lá. E lá eles têm alguém para cuidar. Mas é o seguinte, principalmente se esse velhinho tem uma aposentadoria, se ele já tem uma renda para sobreviver. Aí esse dinheiro é dividido para esta instituição, né? Esse dinheiro ele é utilizado para o consumo, para o bem social desta pessoa que ainda permanece vivo lá nestas instituições. Gente, é o seguinte, eu acredito que o Estado deveria interferir na vida dessas pessoas que vivem na rua, sem ninguém, drogados, pessoas que podem criar muitos problemas para outras pessoas que às vezes não têm problema. Existe alguém sem problema, Antônio? Não, todo mundo tem os seus problemas. Mas eu estou falando de problemas assim. Estou eu trabalhando 1 ano, 2 anos, saio de férias com a minha família, com o meu carro, ou de bicicleta ou de moto. Saio de Foz do Iguaçu, vou para Cascavel, para Curitiba, para Brasília, para São Paulo, ou Rondônia, Bahia, Mato Grosso, seja para onde for, meu amigo. Ou seja, até aqui mesmo em Santa Terezinha. Ou ao se deslocar dentro da nossa própria cidade. Não é? Aí eu saio de casa com o meu carro para trabalhar. Porque antes eu falei que ia sair de férias. Mas vamos dizer que eu vou trabalhar. Tem uma destas pessoas que, sem eles querer, não é vontade própria destas pessoas, que estão perambulando nas ruas da cidade, sem rumo, sem direção, com fome, com sede, doente e sem cuidados, sem ninguém por eles. Aí eles atravessam na rua, infelizmente alguém vem, atropela esta cidadã ou este cidadão. Esta pessoa vem a falecer. O que aconteceu? Um problema que o Estado causou para mim. Mas como assim, Antônio? O Estado não causou problema para você, você atropelou uma pessoa. Mas se o Estado não tivesse, por exemplo, deixado essa pessoa na rua, se o Estado não tivesse deixado essa pessoa viver nessa situação o tempo todo, se o Estado tivesse interferido antes, tivesse uma casa de tratamento, mesmo que essas pessoas quisessem ou não quisessem. Mas tem que ser obrigado? É obrigado. Quando as pessoas não têm mais as suas faculdades mentais que podem dominar a si próprio, é preciso que tenha alguém que venha a procurar solucionar os problemas dessas pessoas, para que essas pessoas se tornem dignas e seres humanos sociais na sociedade. Não para causar problemas, não para criar problemas para outras pessoas. Mas você está querendo dizer que essas pessoas estão causando problema para a sociedade? E muitos problemas. Você estaciona o seu carro
De repente tem uma pessoa que está desempregada ou porque nunca quis trabalhar mesmo, ou porque desistiu de procurar emprego. Aí essa pessoa arruma uma forma de fazer o seguinte: vamos prestar um tipo de serviço para a sociedade elite, vamos dizer assim, né? Talvez eles consideram estas pessoas que têm uma casa, têm um emprego, têm um carro, ou uma moto, uma bicicleta, e vai para os centros da cidade e estaciona o seu carro. Talvez eles considerem como pessoas de elite, porque eles, por exemplo, vivem de R$ 1, R$ 2, vive de um sanduíche quando ganha de alguém. Eles vivem de uma roupa doada de alguém. A cama deles é um pedaço de papelão. A casa deles é uma caixa de papelão. Mas por que isso? Será que não tem como melhorar essa situação? Aí eles vão prestar o serviço. É o seguinte: você estaciona o seu carro, eles vêm lá e eu posso cuidar do seu carro. Eles trabalham na cidade como auxiliar da polícia militar ou dos guardas municipais. Mas como assim? Eles ajudam no trânsito da cidade, porque a prefeitura cobra para você estacionar. E se você não pagar, você leva multa. Se você não pagar, você está ferrado. Mas aí tem os paralelos, os funcionários paralelos, que estão, por exemplo, auxiliando os sistemas de estacionamento na cidade. E olha, se você não pagar de repente um troquinho, mas hoje ou mais tarde você vai ter um resultado negativo. Esse tipo de ação não deveria existir na cidade. Eu acredito que o Estado deveria interferir, o Estado deveria melhorar a situação da sociedade. Nós estamos de braços cruzados, nós estamos sem fazer nada. Hoje você vê as televisões só falar, por exemplo, em crimes, mortes, roubos, assaltos, a mão armada, não armada. Mas de qualquer forma, nós, trabalhadores, nós que vivemos esta situação de vida, nós estamos sendo assaltados a todos os momentos em nossa vida. Hoje a gente já não vive mais tranquilo com as notícias. E muitos gostam, né? Muitas pessoas gostam. Eles ligam a televisão e ficam felizes, de repente, em colocar o seu prato na mesa, ligar o prato de alimento na mesa e se alimentar ouvindo falar sobre mortes, assaltos, roubos, desgraças e mais desgraças na cidade. Mas isso não tem solução, Antônio. Isso aí é o dia a dia da vida, é assim mesmo. É uma guerra, nós estamos em guerra, é a lei da sobrevivência. Quem puder chora mais. Oh, meu irmão, meu amigo, não podemos pensar dessa forma. Eu penso que deveria mudar. A gente não poderia ficar feliz em estar com a sua televisão ligada
e quando o apresentador está falando lá, de repente fala o seu nome. Olha, nós estamos aqui na audiência do Pedro, Francisco, João, Paulo, Maria, Teresa. Esses nomes eu estou usando só como fictício, viu? Tá? E elas estão acompanhando a gente nessa transmissão ao vivo aqui, né? Estamos falando da rua X e Y. Aconteceu agora, né? Um carro tombou, morreu 5 pessoas. Aconteceu um assalto aqui, 2 morreram, 2 foram para o hospital e assim sucessivamente. Isso é muito triste. O seu nome aparecer, por exemplo, num programa televisivo ou, de repente, algumas apresentações ao vivo falando de algo dessa natureza, isso é motivo para chorar. Mas muitos ficam felizes, né, quando ouvem o seu nome nas mídias. Mas olha que mídia triste, falando algo sobre essa natureza. Mas não tem jeito, Antônio, isso é coisa do dia a dia. A gente precisa de sobreviver, nós estamos ganhando dinheiro com isso, ganhando dinheiro com a desgraça dos outros. Audiência com a desgraça dos outros. Meu irmão, que tristeza, hein? Que situação que nós estamos vivendo. Nós estamos de braços cruzados. Não estamos fazendo nada para melhorar. Você vê todos os dias aí as pessoas falando: eu estou fazendo esta ou aquela faculdade, estou estudando. Eu me formei nesta ou naquela faculdade. Quais são as perspectivas de vida melhor e quais são as perspectivas melhores que nós podemos esperar dos nossos jovens que estão se formando, que concluíram as suas faculdades de direito, ou seja lá de outra matéria, de administração, jornalismo, de medicina? Qual é a saúde que nós teremos futuramente? Você já imaginou sobre isso? Será que não teria possibilidade de os governos investir mais na própria sociedade, no nosso mundo atual que a gente vive? Para que pensar tanto em viagem para a Lua? Para que pensar em turismo para a Lua? Se tem tanta gente morrendo de fome, deitado nas calçadas, sem direito de vida? É lamentável, muito triste. Eu estou aqui, por exemplo, nesse momento, pensando sobre isso. Aí alguém comenta sobre igrejas. Quando o pastor, quando o padre, quando os líderes religiosos pregam a palavra, vão para as ruas, nos templos, levam uma boa mensagem, falando do amor de Deus, falando do que Jesus Cristo pode fazer para o homem pecador, para aquele que está na sarjeta, para aqueles que precisa realmente de transformação de vida. Tem alguém que diz: esse pastor, este padre, mas olha, eu não gosto disso, viu? Olha, estas igrejas, eles só querem isso, só querem aquilo. Eu não gosto do pastor fulano, eu não gosto de pastor, eu não vou em igreja. Não, eu não preciso de ir em igreja. Eu não preciso de religião. Olha, como não precisamos. As igrejas fazem um ótimo trabalho para a sociedade. Os homens de Deus
procuram fazer com que muitas pessoas que, se não estivessem nestas instituições chamadas de igrejas, talvez estaria nas sarjetas. Porque parece que o Estado faz muito pouco. Eu estou falando parece para não ser bem realista. O sistema trabalha de forma que eles querem só lucros. Infelizmente, não pensa na realidade. Eu vejo assim. Estamos de braços cruzados. A sociedade precisa de reaver os nossos conceitos. Não podemos deixar que seres humanos se tornem bichos. Mas, infelizmente, hoje a gente vê seres humanos comendo lixo e vivendo pior do que os bichos, porque os bichos não precisam de cuidados humanos. Quem precisa de cuidados humanos é o homem. Pense nisso.